pessoal, tudo bem? Agora a gente vai conversar sobre o capítulo 17 da Teoria Geral. Esse é o último capítulo que efetivamente constrói o modelo de Keynes, na Teoria Geral, é óbvio. E ele é um capítulo que vai discutir aquilo que a gente ainda não conversou acerca do título do livro, tá? Teoria Geral do Emprego. A gente já viu o que define o emprego, é o investimento. Tá? Do juro, os capítulos 13 e 15 nos contaram o que define, primeiro, conceitualmente, a taxa de juros, e depois o valor que a taxa de juros alcança. Tá? Então os capítulos 13 e 15 nos contaram isso, e agora falta a gente discutir basicamente essa coisa aqui chamada moeda, e é isso que o capítulo 17 vai fazer. Ele vai nos contar o que é a moeda. Vamos para um preâmbulo, tá? A gente já fez isso inúmeras vezes, eu não preciso ficar aqui repetindo tanto, mas a gente sabe que o investimento define N e define Y, ou seja, o emprego e o produto. Tá? A gente viu isso daqui lá no capítulo 3, para quem quiser recobrar, é no capítulo 3 que está essa lógica a partir da perspectiva de Keynes. Tá? E então, se é o investimento a variável que é crucial, o que a gente precisa discutir, e a gente vem fazendo isso já há algum tempo, é o que define o investimento. O investimento tem o lado real, tá, definido pela eficiência marginal do capital, e o lado da moeda, o lado do sistema financeiro, o lado em que se troca moeda por dívidas. Tá? Então, quando eu falo moeda por dívida, isso deve gerar uma certa confusão, mas esclareçamos. Se eu empresto dinheiro para alguém, eu estou comprando a dívida de alguém, tudo bem? Então esse é um jargão na economia que vocês vão ouvir muito. Alguém que vai comprar um título público, que é a dívida do governo, tá? Vai pedir um juro em troca, tudo bem? Vejamos, essa relação, eu comentei para vocês no vídeo do capítulo 15, essa relação aqui, ela define o investimento, né? A gente está falando disso já há muito tempo. Mas o que mais importa aqui especificamente, tá, é ver que nós estamos falando de ganhar dinheiro no lado real da economia versus ganhar dinheiro, tá, no lado financeiro da economia. De um lado ou de outro, os determinantes do investimento sempre terão que ver com ganhar dinheiro. É por isso que as pessoas investem. E as pessoas têm a chance de investir, tá, no lado real da economia comprando ativos de capital, ou têm a chance de ganhar investindo financeiramente, portanto sem produção de bens e serviços, ao menos imediatamente, comprando ativos financeiros. Então a gente já está percebendo, tá, claramente que para ocorrer o investimento sempre será, tá, a ocorrência de uma decisão de tentar ganhar mais dinheiro comprando produtos, né, que geram novos produtos, ou seja, bens de capital, ativos de capital que geram bens e serviços, versus comprar ativos financeiros que vão render taxa de juros. Tá? Isso daqui, para quem já fez cursos, por exemplo, de análise e elaboração de projetos, para quem conhece matemática financeira, é uma relação entre uma taxa interna de retorno, só estou trocando os termos, tá? E uma taxa mínima de atratividade, a chamada TMA. Tudo bem, é disso que a gente está falando, mas olha só, esse é disso que a gente está falando envolve uma taxa de juros. Se envolve uma taxa de juros, significa que as pessoas estão trocando dinheiro, tá, por dívidas no sistema financeiro. E as pessoas estão trocando dinheiro, ou seja, estão trocando moeda. Então eu vou chamar a atenção aqui que elas estão trocando moeda, não é moeda, tá? É moeda. Agora, se as pessoas estão trocando moeda, dinheiro, isso significa que a moeda tem alguma coisa especial que nenhum outro ativo na economia possui. Tá? O que é que a moeda tem que faz com que os juros da moeda, tá? Ou seja, a retribuição, o retorno, a remuneração de eu transacionar a moeda, tá? Sejam as coisas, os juros, o retorno mais importantes da economia. Eu vou trocar em miúdos.
tá? Vejamos, por que são os juros da moeda que importam na economia? Não são os juros do computador em que eu gravo isso, nem da minha lousa eletrônica, nem de outra coisa real, concreta. São os juros da moeda, são o retorno da moeda que importam. É isso que a gente vai responder agora. E para isso, a primeira questão é: o que é juro da moeda? Bem, isso daqui é uma obviedade, né? Mas é importante a gente trazer essas coisas para sedimentar os passos, né? Bem, o juro da moeda é o que eu ganho de moeda futura contra a moeda presente. Então, talvez eu vou ganhar R$ 1,10 amanhã contra R$ 1 hoje. Ganhei 10% de juros aqui nesse caminho. Essa diferença é a taxa de juros. Tudo bem? Então, isso é a taxa de juros. Por que eu ganhei esses 10 centavos? O que monta essa diferença? Tá? Montar essa diferença decorre de eu ganhar um prêmio, e esse prêmio decorre de eu ter aberto mão da minha preferência pela liquidez. Por eu ter incorrido nessa incerteza sobre se eu seria mesmo retribuído ou não, eu recebo um prêmio. O nome desse prêmio é juros. Tudo bem? E os juros a gente vai enxergar nas transações de moeda como eu ganhando mais moeda do que aquilo que eu inicialmente tinha na mão. Pode dar errado? Pode sim. Tá? Existe incerteza, a gente sabe disso, mas existem mecanismos de garantir um juro certo. Tá? Por exemplo, só para confundir, se vocês viram o vídeo 15, né, da aula do capítulo 15, vocês viram eu falando de pré-fixação. E eu mostrei lá para vocês que o valor do título pré-fixado varia, né? Mas se você esperar a maturidade dele, o dia de vencimento dele, o tempo todo que você contratou, você vai ganhar um juro igualmente ao que foi pré-acordado. Então a incerteza é reduzida aí, tá? Não é de retirada, ela não é acabada, porque para quem você emprestou pode falir, pode perder o dinheiro, se uma pessoa pode morrer, então a gente tem uma segurança no caminho aí, né? Porém, você pode contratar uma pré-fixação, o que te dá um horizonte de tempo e de ganho a ser auferido, tudo bem? Mas vejamos, se você no meio desse contrato resolve vender o título, tá? Porque você precisa de liquidez na mão, moeda, você está demandando moeda, isso significa que você vai ter que enfrentar as condições de mercado. Tudo bem? E é por isso que variação de juros importa tanto nas decisões do motivo especulação. Tudo bem? Agora, a questão é, a gente continua falando da moeda e eu preciso entrar especificamente na moeda. O nome desse capítulo 17 é As Propriedades Essenciais do Juro, isso daqui a gente já viu no fundo, tá? E da moeda, tudo bem? Então, a grande questão é, o que a moeda, tá? O que a moeda tem que nenhum outro ativo na economia possui, tá? Agora, vamos lá, Keynes escolhe, né, para responder essa questão, ele escolhe desenvolver, tá, uma teoria da precificação de ativos, tudo bem? Todos os ativos são coisas que nós adquirimos para tentarmos ganhar mais dinheiro, e o sistema capitalista funciona por isso, o movimento capital dele, crucial, essencial, fundamental, é tentar ampliar a riqueza, e para isso é preciso investimento, seja financeiro, seja produtivo, mas abre-se mão da liquidez e recebe-se algo em troca. Tá? Portanto, todos os ativos numa economia, sejam de capital real, sejam ativos financeiros, sejam, portanto, do lado real, ou ativos do sistema financeiro, respectivamente, eles possuem uma taxa de retorno. Tudo bem? Então Keynes vai desenvolver uma teoria, ele está tentando responder a pergunta que ele lançou, o que a moeda tem de essencial, tá? E ele vai desenvolver uma teoria da precificação de ativos. E essa teoria da precificação de ativos é uma forma de comparar todos os retornos oferecidos por todos os ativos disponíveis na sociedade. Tudo bem? Sejam eles de capital real, sejam eles ativos de capital financeiro. Beleza? Essa teoria ela é baseada em 4 atributos que todos os ativos têm. Primeiro atributo, Keynes vai chamar de quase renda, mas isso daqui fundamentalmente vocês vão entender por renda. Por que Keynes colocou quase aqui, tá? É uma discussão que você pode olhar de 2 formas, tá? Uma forma pragmática é, você não sabe efetivamente se você vai receber, então é uma quase renda, uma renda esperada, tudo bem? Por outro lado, na história do pensamento econômico, a forma original de se enxergar
a produção de renda vinha dos fisiocratas que entendiam que a renda era gerada pela terra. Toda e qualquer coisa que não fosse gerada pela terra não era renda em si, mas era quase renda por isso. Esqueçam isso, chamem isso daqui de renda esperada, tudo bem? Esse foi o momento curiosidades do vídeo de hoje, tá? Pouco importa aqui, mas ajuda vocês a darem uma descansada nos neurônios. Que é a renda esperada do ativo, né? C é o custo de ter esse ativo. Tudo bem? Então você vai carregar, por exemplo, uma carteira de ações, você quer ganhar um Q, que no fundo vai vir de outro caminho, mas você quer ganhar um Q, que são os dividendos, tá? Você vai ter um custo de corretagem, vai ter talvez o custo de manutenção de conta lá na Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, tudo bem? Isso são custos, tá? Se você vai fazer um investimento grande, o custo que você vai ter é contratar funcionário, é estruturar onde você fará a produção, são os custos de carregar o ativo, de ter o ativo. Prêmio de liquidez do ativo, ou seja, qual é a facilidade que você tem de retornar o ativo à moeda, transformá-lo em liquidez novamente. Tá? Isso também compõe a taxa de retorno, a taxa de precificação do ativo. E por fim, ganho de capital. Melhor forma de você estender o ganho de capital poderia ser para o mercado de ações, quando a ação valoriza o preço do papel. Tudo bem? Mas uma outra forma que eu acho que é a mais usual de a gente ver no Brasil em geral, é a mais fácil para o público leigo, é, por exemplo, a valorização de um imóvel. Tá? A valorização de um imóvel é ganho de capital, é ganho de patrimônio, tá? É ganho de riqueza que vem por você deter aquele imóvel e o imóvel ganhar valor. Isso é ganho de capital, tudo bem? É diferente da quase renda, é diferente de você alugar o imóvel. O alugar o imóvel te dá uma renda, tudo bem? O imóvel é um patrimônio. Se ele valoriza, o seu capital, o seu patrimônio aumentou. Então você tem o ganho de valor do patrimônio, que é o ganho de capital. Pode ter perda também, não tem problema nenhum. Tá? Pode cair o valor do negócio, tudo bem? E você vai ter um fluxo vindo desse capital, desse patrimônio que você tem. Isso é a renda. Renda é um fluxo, capital, patrimônio é um estoque, tudo bem? Pois bem, tá? Então Keynes vai reunir os fatores que conferem ganhos. Então a quase renda, ou a renda esperada, o prêmio de liquidez e o ganho de capital, que pode ser negativo se a gente tiver perda de capital. Esses fatores aqui, na perspectiva da teoria da precificação de Keynes, dão ganho e a gente desconta isso do custo, que é o custo de carregar, de ter esse ativo de capital. Tudo bem? Olha só, toda vez que esse retorno for positivo, tá, há estímulo para a gente poder investir nesse ativo de capital. É óbvio, né? Se ele está dando um retorno positivo, há uma lógica de nós querermos investir nisso daí. É óbvio, né? Ninguém vai comprar uma coisa que aparentemente não vai dar ganho. Eu não conheço ninguém que vai fazer isso. Se quiserem fazer, me doem o dinheiro, tudo bem? Melhor. Mas isso daqui vale para o investimento financeiro, vale para o investimento real. Quanto maior o retorno esperado vindo desses atributos, maior está o investimento neste ativo de capital. Só um minutinho, olha só. Teoria da precificação. O que é isso? Aí vocês vão falar, mas isso daqui é para botar preço na coisa? Tá? Isso daqui é para botar preço na coisa? É. Porque o preço é o quê? Por exemplo, os juros é um preço. Preço é o retorno que a coisa oferece. Toda vez que vocês compram alguma coisa e estão pagando preço, tá? Vocês estão pagando o retorno, a receita de quem está vendendo. Tudo bem? Então, teoria da precificação é a teoria do retorno das coisas. Tá? Por isso que Keynes falava lá atrás, essas coisas na economia são assim, parecem confundir, mas elas no fundo facilitam. Quando a gente definiu no capítulo 2 o preço de oferta agregada, quer dizer, toda a oferta de bens e serviços do país, o PIB, tá, tem um preço de venda. Então, o preço da oferta agregada é o valor monetário de tudo que foi produzido no país de bens e serviços em um determinado período de tempo. Uma taxa de juros, tá, é o preço do dinheiro que você emprestou. Tudo bem? Uma taxa de lucro, tá, é o preço final que você vai ter do capital que você imobilizou, do ativo real que você comprou. Então, o preço é o retorno da história. Por isso que aqui Keynes vai chamar a teoria da precificação dos ativos. E se no final das contas esse retorno, tá, essa precificação é boa, vocês investem. O grande problema é que, em geral, os ativos de capital real
Tá? Então são aqueles ativos em que a gente olha a retribuição, o preço com o nome de eficiência marginal do capital. Em geral, esses ativos, nós já vimos isso no vídeo da aula 15, lá no finalzinho, no vídeo da aula 11, tá? Eles têm a seguinte lógica: quanto maior o retorno, mais as pessoas investem naquilo lá. Quanto mais as pessoas investem naquilo lá, maior a oferta dessa coisa. Quanto maior a oferta dessa coisa, menor o retorno que ele dá ao final das contas, tudo bem? A gente já viu isso, tá? Isso é aquele gráfico que relaciona o volume de investimento no tempo com a eficiência marginal do capital. Já falei disso para vocês inúmeras vezes, porque isso é fundamental. Isso daqui está me dizendo o seguinte: quanto mais investimento real acontece na economia, mais coisas existem em geral, e menos cada coisa dá. Assim, o retorno, tá, cai, porque o preço da coisa cai em função de a oferta da coisa aumentar, pela produção da coisa ter aumentado, em função de um investimento nessa coisa ter se expandido. Tudo bem, aumenta o investimento em determinado bem ou serviço. A oferta desse bem e serviço se amplia. Quando a oferta desse bem e serviço se amplia, o preço dela cai, tá? Ou dele cai. Isso vai levar a um menor retorno. Essa é a lógica para todos os ativos de capital que existem. Tudo bem? Mas talvez exista alguma coisa na economia que o preço ou a retribuição não caia. E o ativo na economia cujo preço ou cuja retribuição não cai é a moeda. Tudo bem? Então, de todos os milhões de ativos, ou seja, milhões de coisas que nós compramos para tentar ganhar mais dinheiro, tem um ativo cujo retorno, tá, não cai no tempo, cuja a precificação não cai no tempo. Essa coisa é a moeda. E a pergunta tem que vir da seguinte forma agora: qual é a retribuição que a moeda oferece? Tudo bem? Vamos lá. Pegar a teoria de Keynes. Qual é a renda que a moeda oferece a vocês? Nenhuma. Qual é o ganho de capital que a moeda dá? Uma nota de R$1 vale amanhã R$1. Tudo bem? Qual é a renda, o fluxo de ganho que você tem de ter uma moeda de R$1 na mão? Nenhum. Tudo bem? Então, custo de capital da moeda, tá? Quase renda da moeda é desprezível, é nulo. Tá? Então o que a gente quer esse negócio? Tá? O que a gente quer a moeda? Bem, vamos entender primeiro o custo de carregamento da moeda desprezível. Ah, Fábio, mas quando tem inflação elevada a gente está perdendo a riqueza na moeda, porque a moeda vai perdendo poder de compra. Bem, inflação elevada é uma excepcionalidade do sistema econômico, não é a condição normal de temperatura e pressão. Esquece isso, eu já falei para vocês algumas vezes nesses vídeos. Nós estamos falando da teoria, a gente não está falando de caso particular. Caso particular é hiperinflação, a gente vê hiperinflação todo dia, não. Tudo bem? Então, em geral, custo de carregamento da moeda, que seria, por exemplo, a inflação, tá? Ou deixar o dinheiro no banco, tá? Na conta corrente, que ali é dinheiro à vista, tudo bem? É dinheiro de fato, não é fundo de investimento. Esses custos são desprezíveis, tudo bem? Da mesma forma, nós temos que a renda que nós esperamos da moeda, bem como o ganho de capital dela, é também desprezível. O que a moeda tem, portanto? Tá? A moeda tem prêmio de liquidez máximo. Esta é a retribuição da moeda. Tá? Essa retribuição da moeda é sempre positiva. Tá? E a liquidez da moeda não cai no tempo, tudo bem? Então, vejam, a gente quer moeda na mão porque moeda é liquidez. A gente quer isso daqui na mão porque moeda nos oferece a capacidade de sanar transações no sistema econômico no momento em que precisarmos. Se a gente tiver real, já disse isso para vocês, do Iapoque ao Chuí, a gente compra bens e serviços. Se a gente tiver dólar, então, a gente compra bens e serviços no mundo inteiro. E isso dá uma segurança para a gente, humano, medroso, tá? Incerto sobre o futuro. Agora, percebam, para que a moeda tenha esse prêmio de liquidez máximo e positivo ao longo do tempo, fazendo com que toda vez que eu emprestá-la para alguém eu peça um retorno positivo, tá? Que foi o que a gente viu no vídeo da aula 15, a moeda tem que ter alguma coisa que nenhum outro ativo da sociedade tem.
Tudo bem? Por que a moeda é especial? A gente já viu que ela é especial. Agora a pergunta que vem é por que ela é especial? O que ela tem que nenhum outro ativo possui? Duas coisas, nomes ruins, tudo bem? Elasticidade de produção negligenciável. Vou traduzir porque o nome é ruim, né? Keynes não está conversando com a gente no Brasil em 2020, Keynes estava falando com os neoclássicos marginalistas que trabalhavam com elasticidades nas estáticas comparativas nos anos 30. Então vamos trazer para hoje essa linguagem. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o juro muda, a produção de moeda não muda. Tudo bem? A produção de moeda é controlada. A produção de moeda, tá, não faz com que, quando a retribuição da moeda aumenta, quando o juro aumenta, a gente não pode empregar pessoas para produzir moeda. A gente não constrói uma casa da moeda toda vez que o juro aumenta. Vocês podem fazer isso? Não. Tá? A oferta de moeda, ela é escassa. E aqui tem uma diferença com relação aos neoclássicos. A oferta de moeda não é escassa em nível absoluto, como querem, tá, os economistas neoclássicos e clássicos lá na junção de Keynes. Tudo bem? A moeda é escassa em relação a alguma coisa. Ao que? Tudo bem? Entra a segunda propriedade essencial da moeda. A moeda tem elasticidade de substituição negligenciável. O que é isso? Tá? Toda vez que o juro muda o preço da moeda, a gente não deixa de usar a moeda. Tudo bem? A gente continua demandando o real. Quando o real tem uma taxa de juros Selic a 2, como hoje, setembro de 2020, tanto quanto, tá, o real lá em 1999, que já era a nossa moeda, tinha uma taxa de juros acima de 40% ao ano. A gente continuava usando o real. Tudo bem? O governo manda usar real. Sim, o governo manda usar real. Se a gente tivesse algum cenário de hiperinflação ou desconfiando muito profundamente do real, a gente abandonaria o real, usaria ouro, usaria telecena, usaria dólar, usaria euro, alguma outra coisa, tudo bem? Mas vejam, falei telecena para brincar, tá? Só para confundir vocês. Mas vejam aqui, tá? Elasticidade de substituição quer dizer que quando o preço da moeda, ou a taxa de juros, ou a retribuição que ela dá à taxa de juros, muda, a gente não deixa de usar a moeda no dia a dia. E aqui, portanto, a gente tem a resposta da pergunta que eu lancei aqui nessa primeira propriedade. A moeda é escassa em relação ao quê? Ela é escassa em relação à demanda constante por ela. Ou seja, a gente sempre quer moeda, tá? Mas a moeda não está acessível o tempo todo para a gente. O Banco Central controla o tempo todo a maneira pela qual a gente acessa a moeda. Tudo bem? E desta forma, tá, sendo a moeda, vou reiterar para gravar para vocês, sendo a moeda, tá, relativamente escassa em relação à sua demanda, até usei um pleonasmo enfático, relativamente escassa em relação à sua demanda, que é constante, tudo bem? A gente dá valor na moeda. Se a moeda fosse vulgarizada, tudo bem? A gente não daria valor enquanto sociedade a esta moeda. E a moeda é uma coisa convencional, que isso todo mundo acredita. Nós já falamos de convenções lá no vídeo da aula 12, tudo bem? Todo mundo acredita que o real, que não tem lastro em nada, continuará mantendo a nossa riqueza no tempo. E nesta medida, tá, a gente usa o real como reserva de valor da nossa riqueza, tudo bem? Se a gente visse o Banco Central imprimindo moeda à torto e à direito, a gente pararia de usar o real. Quer dizer que a gente nunca pode ter impressão de moeda? Pode. Quando? Quando todo mundo só quer moeda na mão, a armadilha da liquidez, são momentos de crise, daí a gente coloca a moeda em circulação a rodo. Por quê? Todo mundo quer moeda, não quer? Então deixa as pessoas verem que existe moeda para elas abrirem mão desse desejo que ela tem de moeda. É como se a gente quisesse a bala Sete Belo, que eu adoro. Bem, tô doidinho para comer, aí chego ali, armazeno 5 balas para mim, tá? E falo, não, vou guardar isso daqui no tempo, como se fosse moeda, vou guardar no tempo para não acabar hoje. Aí o governo fala, não, vocês estão querendo Sete Belo? Toma aqui Sete Belo. Aí eu falo, não, então eu vou gastar meu dinheiro. E aí a economia sai da crise, tudo bem? Mas só nestes casos a gente tem que usar, por exemplo, de uma vulgarização da emissão de moeda. E é isso que os países avançados, desde a crise de 2008, têm feito. Toda vez que percebem que a economia vai mal, liberam, facilitam o acesso à moeda, quantitative easing, tudo bem? Quando percebe que a inflação e o emprego estão melhor, restringem o acesso à moeda. E assim eles estão fazendo com que a moeda seja relativamente escassa
em relação à demanda constante por ela. Ou, trocando em miúdos, tá? O governo controla a oferta de moeda de acordo com o que as pessoas querem de demanda por moeda. Isso faz com que a moeda seja por nós valorizada no tempo, e isso faz com que a moeda, portanto, seja moeda. É isso que faz com que a moeda seja moeda. É isso que explica a moeda. Se nós não tivéssemos um banco central cuidando dessa relação de controle da oferta de moeda com relação à demanda que temos por ela, a gente não usaria a moeda, tá, como reserva de valor, a gente não usaria a moeda de um país como moeda, tudo bem? Então não é só achar que essa relação entre elasticidade de oferta, tudo bem, controlada em relação à elasticidade de demanda, tá? Essas elasticidades, claro, em relação aos preços, tudo bem? Não é só achar que essa oferta controlada em relação à constante demanda cai do céu, não. Quem está atrás aqui fazendo isso o tempo todo é o Banco Central, fazendo política monetária. Tanto é assim que, pasmem, tá? Banco Central não foi uma solução pública. O banco inglês, que foi o primeiro que existiu, foi uma solução de mercado, foi uma solução privada para controlar o quê? A oferta de moeda relativamente à demanda por ela. Pois bem, tá? E aqui tem um detalhe muito interessante. E esse detalhe é crucial para vocês entenderem o que é a taxa de juros da moeda. Se, tá, a moeda não tem elasticidade de produção e não tem elasticidade de substituição, a moeda tem uma rigidez muito grande. E é justamente essa rigidez da moeda que faz com que nós a usemos enquanto moeda. E quando a gente usa a moeda como moeda, a gente armazena a moeda no tempo, por exemplo, a gente não compra outras coisas. Então, quando a gente quer moeda, a gente atrapalha, tá, a demanda por todas as outras coisas. Resultado, as inelasticidades da moeda causam as elasticidades de todos os outros bens e serviços. Vou repetir, pensem sobre isso. As inelasticidades da moeda de produção e de substituição causam as elasticidades de todas as outras produções de bens e serviços na economia. Gravem isso. Olha só, se a moeda é valorizada socialmente e quem cuida disso é o Banco Central fazendo a política da moeda, ou seja, a política monetária, ela vai ser a unidade de conta na economia, isto é, tudo que nós transacionarmos na economia e contratarmos, seja à vista, seja no tempo, é contratado, é cotado, é medido em moeda. Pois bem, tá? Veja, quando a gente compra alguma coisa à vista, eu vou comprar a minha bala 7 Belo, 5 centavos, eu pago 5 centavos, isso é um contrato, mas é um contrato à vista. Pegue essa bala sem pagar, o que acontece? Vai preso porque rompeu um contrato da sociedade, tudo bem? Esse contrato da 7 Belo para comigo é feito em quê? Em moeda. E é feito em moeda porque a moeda é valorizada socialmente. Então a pessoa que está colocando o preço ali quer ter moeda na mão. E eu estou pegando o meu C, meu consumo e motivo transação, tá? Usando moeda para comprar, beleza? Quando eu estou fazendo isso à vista, a moeda é meio de troca. Quando eu resolvo poupar a moeda para gastar daqui a 5 anos, mas daqui a 5 anos eu consigo liquidar, ex-liquidez, eu consigo liquidar transações usando essa moeda, a moeda foi o quê? Reserva de riqueza, reserva de valor. Ela manteve a minha capacidade de compra, a minha riqueza, entre hoje e daqui a 5 anos. Isso pode ser feito porque vários contratos na sociedade são marcados no tempo. E assim a sociedade vai usando aquela moeda, aquela unidade de conta, para sanar transações à vista e ou a prazo. Tudo bem? O que eu estou falando que a moeda é? Primeiro, sempre unidade de conta, eis um problema do mundo clássico. O mundo clássico diz que moeda é só meio de troca e que ela surge espontaneamente, tá, nos mercados. Agora, como é que a gente define que eu vou trocar, por exemplo, água por sal? Qual que é o meio de troca? Tem que ter antes uma unidade que vai medir água com sal. Moeda é, antes de tudo, unidade de conta. Tudo bem? E aí, quando ela entra nas contas, ela mede, ela fecha, ela é o denominador comum de todos os contratos da sociedade, tá? Do contrato de bolsa de mestrado que vocês têm, do contrato de bolsa de doutorado que vocês têm, do aluguel que vocês fizeram, tá? Do salário que vocês tinham, do salário que vocês têm. Quando ela é hoje, porque não à vista, e também no tempo,
tá? O medidor de todos os contratos econômicos da sociedade, ela é se à vista meio de troca. Se ela faz trocas no tempo, eu não preciso fazer a troca hoje, amanhã, depois, eu posso fazer daqui a 5 anos, ela é reserva de valor. Então a moeda vira moeda, ela exerce todas as suas funções. Ela só faz isso porque, vejamos, nós acreditamos nela. Porque se nós não acreditássemos, a gente corria da moeda para, como eu disse para vocês, boi, ouro, tá? Prata, cobre, dólar, euro, peso argentino, tô brincando, peso argentino não. E a gente acredita na moeda, pessoal, a gente já viu, porque o BC está o tempo todo controlando essas duas elasticidades, que são as suas propriedades especiais. Tudo bem? Para a gente finalizar, existem 3 fatores que ainda ajudam a moeda a ser estável no tempo e a ter validação social. Tá? Quais são esses fatores? A gente falou muito agora, contratos. Contratos à vista e no tempo, tá? Diferido significa no tempo, tá? São cotados em moeda. Então eu vou precisar de moeda para fazer transação hoje ou para fazer transação amanhã ou daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, tudo bem? Se eu preciso disso, o que eu vou usar o tempo todo? Moeda. Se eu uso moeda o tempo todo e a moeda está me parecendo funcional, está me parecendo servir, eu vou continuar usando, mas ela só me parece funcional, ela só me serve porque, em última instância, tá? O que vai acontecer, desculpem isso daqui, já volto, tá? O que vai acontecer é que nós temos, tá, o Banco Central cuidando da moeda o tempo todo, tudo bem? Olha só. Voltando rapidamente, a gente faz aqui rapidinho, não tem problema. Olha só, segundo item, tá, que nos faz ter confiança na moeda, nos faz convencionar o uso da moeda e faz a moeda ser moeda no tempo. Tá? Os salários são nominais, os salários são cotados em moeda e eles são estáveis no tempo. O que é isso? A gente não muda o salário todo dia. A gente pode mudar o salário, tá, a cada mês, mas mesmo assim, normalmente os contratos de salário são o quê? São anuais. Tá? E isso faz com que a gente gere uma imensa, primeiro, estabilidade da inflação, tudo bem? Porque salário é, em geral, um imenso custo de produção, mas, pensando só na moeda aqui especificamente, isso faz com que, por exemplo, ao longo do tempo de contrato de trabalho, 1 ano, vamos supor, se eu vou receber em reais, eu vou usar reais também. Então isso faz com que eu vá usando a moeda. Isso me ajuda a entender e acreditar na moeda enquanto moeda. Tudo bem? Por fim, quando a gente vê um Banco Central, por exemplo, fazendo um regime de metas de inflação, tá? O Banco Central está, em última instância, buscando fazer com que o custo de vida em moeda seja estável. Então ele quer fazer com que o valor do preço da cesta básica, vamos só supor, R$100, permaneça como R$100 ao longo do tempo. Tudo bem? Se isso é assim, isso faz com que eu perceba que a minha moeda tenha capacidade de compra. Tá? E desse jeito eu vou usando a moeda ao longo do tempo. Ou seja, trocando em miúdos, quando a gente controla a inflação, tá? Quando a gente quer fazer a inflação ficar em 4% ao ano, no fundo o que a gente está controlando é o valor da moeda. E se o valor da moeda é controlado, a gente valoriza a liquidez dela a todo tempo. Por quê? Porque a liquidez dela, que é a retribuição que a moeda dá, e que não é uma retribuição pecuniária, pecus, tá? Vem de gado, que era moeda lá atrás, a gente não ganha, tá? Dinheiro por manter moeda na mão, a gente precisa ter alguma razão para usar. Então, para recobrar, a razão que a gente usa a moeda é a liquidez que ela dá. E liquidez no mundo incerto é segurança. Se a segurança que a gente tem com a liquidez da moeda é maior do que o custo de carregamento dela, por quê? Porque a inflação é controlada, isso também faz com que a sociedade use determinada moeda ao longo do tempo. E isso tudo faz com que as funções da moeda permaneçam constantemente acontecendo e a gente tem a moeda como moeda, porque moeda não cai do céu. O real vocês não usam porque o governo manda, vocês usam porque vocês acreditam no real. E vocês acreditam porque vocês veem o tempo todo o Banco Central cuidando dele. E isso faz com que vocês acreditem no prêmio de liquidez que a moeda dá. E quando vocês demandam moeda e não demandam mais nada, vocês demandaram uma coisa que ninguém pode produzir, tá? A não ser o Banco Central e seus concessionários, os bancos. Tudo bem? E se ninguém pode produzir isso porque a oferta é controlada, esta inelasticidade faz com que vocês mantenham moeda na mão, ela dá o prêmio de liquidez para vocês, a segurança em relação ao desconhecido futuro, tá? Ao desconhecido mundo, tá? E quando vocês fazem essa demanda, vocês não demandam bens e serviços. Logo, a demanda de vocês por uma coisa inelástica chamada moeda, tá? Elasticidade de produção e de substituição negligenciável significa inelasticidade, tudo bem? Coisa que não varia. Quando vocês pegam uma coisa que não pode variar, que não se pode produzir, empregar pessoas para serem
tá, produtoras de moeda, isso faz com que tudo aquilo que foi produzido na sociedade, mas não foi vendido porque vocês demandaram moeda, tenha elasticidade, se movimente, varie, tudo bem? E eis por que a moeda causa tanto distúrbio no sistema econômico, sendo, portanto, jamais neutra. O que a moeda não ser neutra? Ela, por causa das suas características essenciais, propriedades essenciais, tá? A moeda causa diferença na produção de riqueza e, portanto, no emprego entre hoje e o amanhã. E se entre hoje e o amanhã o produto de um país mudou, amanhã o produto do país é diferente. Então a moeda afeta o curto prazo, hoje, e amanhã o longo prazo, igualmente. Tudo bem? Eu sei que é difícil, eu sei que é abstrato, espero ter clarificado para vocês. Um abraço.